Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, dia 16 de fevereiro, iremos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus hoje nos alerta, dizendo o seguinte: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus, ele quer, primeiro, sinalizar e nos libertar de toda espécie de fermento, o fermento ruim, que há nos fariseus e em Herodes, e que pode também contaminar a nossa vida, que é um desses, a hipocrisia, que tem como consequência o desejo da glória terrena, ou seja, da vanglória de ser reconhecido, de ser aceito aqui nesse mundo. Então a vanglória é vazia, ela está amparada no reconhecimento dos outros, em agradar aos outros, mas não a Deus. Aqui, meus queridos, nós podemos dividir os tipos de fermentos, e aprofundar sobre isso, O que consiste o fermento de Herodes? Consiste em um espectador de espetáculos. Ou seja, Herodes queria ver Jesus como se vê um mágico. Era apenas uma curiosidade, mas que não tinha verdadeiramente ali no coração dele fé. Então, o fermento de Herodes, que temos que nos precaver, é do fermento de nos aproximarmos de Jesus por interesses fúteis, por interesses pessoais, que resolva, às vezes a gente vai, se aproxima de Jesus para que Ele resolva os nossos problemas, como se fosse um passe de mágicas, e não é esse o caminho, pois às vezes a tentação é ver Deus como alguém que tem que nos servir, e ceder aos nossos gostos, os nossos caprichos pessoais. E não é esse o caminho. Então Herodes vê Jesus aí, apenas ele quer que Jesus realize milagres, mas apenas como um espectador, não como alguém que toma parte e assume um compromisso de fé com a pessoa de Jesus. E o fermento dos fariseus é o que? É o fato de que eles têm o Deus verdadeiro, mas ao invés de servir a Deus de verdade, a observância da lei que eles fazem é uma observância interesseira, hipócrita, ou seja, não servem a Deus de coração sincero. É uma vida de aparências, uma vida falsificada. E por isso Jesus está alertando isso aos discípulos, mas o pensamento dos discípulos está em outra coisa. Jesus fala de fermento, eles estão pensando no pão que está faltando ali no barco, Então, Jesus, ele percebe ali que os discípulos estão preocupados com outras coisas, estão com um pensamento distante daquilo que ele está falando. Então, Jesus diz para eles, na palavra de Deus: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes um coração endurecido, Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele vai também de encontro
a necessidade do coração daqueles discípulos, né? Para que eles possam acordar e perceber, ver de fato e ouvir de fato, porque Jesus recorda, né? Os milagres que ele fez anteriormente, saciou 5.000 homens e sobrou 12 cestos ainda, com os pães que havia multiplicado e os peixes. Depois 4.000 homens e ainda sobrou 7 cestos. E Jesus recorda disso e ainda diz: vós ainda não compreendeis, né? A dificuldade de compreensão do tempo de hoje é uma barreira para acolher o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque facilmente, meus queridos, esquecemos o que Deus já fez por nós e o que Ele é capaz de fazer ainda muito mais na nossa vida, né? Com Ele nada nos faltará. Com Ele não há escassez de coisa alguma. Com Ele nada falta na nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.